Chegamos! Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é Erivaldo Lima, Tainara, Luiz Guilherme. e hoje, pessoal, vamos falar um assunto bem brasileiro, que é o... Futebol. Será que você mesmo, que diz que sabe futebol, realmente compreende esse esporte, esse evento aí que acontece aí, não só no Brasil, mas a nível mundial? Eis a questão, né? Se sim, vocês vão se sentir agora um pouquinho mais informados, e se não, agora vão compreender um pouquinho sobre a história, a origem, as técnicas, a tática, as regras e muito mais sobre o futebol. E com isso vamos começar agora falando sobre a história. Vamos criar o nosso túnel do tempo com a nossa amiga Tainara Machado. Bom, como vocês devem saber, muitos nossos esportes não têm uma origem concreta, né? O futebol não é diferente. Há indícios que apontam o surgimento do esporte com características semelhantes ao futebol praticado nos países asiáticos, aproximadamente 3.000 a.C., lá na China. Existe o registro que esse protótipo de futebol era praticado como treino militar. Em contrapartida, no Japão, existia o kemari, que segue no mesmo ritmo. Na Grécia Antiga, os gregos criaram um esporte também semelhante ao futebol, chamado epísqueros. Oh, consegui! Yes! Bom, como vocês devem perceber, muitos dos esportes e dos jogos praticados antigamente, eles eram voltados bastante para a questão militar, a questão do exército, visto que a sociedade estava sempre em disputas territoriais. E também ocorria na Espanha, no qual eles jogavam uma bola feita de bexiga de boi, recheada com areia ou terra. Misericórdia. Os registros afirmam que, com o domínio dos romanos sobre os gregos, isso fez com que eles adotassem o esporte grego. Entretanto, de cunho bem mais violento, chamado arpasto. É isso? Arpasto, diga aí, Guilherme. Arpasto, isso mesmo. Relatos indicam a presença de outro jogo, com 27 jogadores com funções distintas. Corredores, atacantes, sacadores, defensores. Quase um quadribol. Com certeza. O sole, como era chamado, era disputado na França durante a Idade Média. O esporte tinha regras bem violentas, visto que era uma variação dos romanos. O novo modelo de um suposto futebol tinha como regras válidas os socos, pontapés, rasteiras e golpes violentos diversos. Era uma disputa que agradava a aristocracia, mas a realeza francesa gostava e o rei Henrique II apoiava a prática. Como a gente vê, era bem voltado para combates físicos do que propriamente chutar a bola, né? Com vocês agora, Guilherme. Sobre os primeiros clubes de futebol da história, nós temos o Sheffield Football Club, que foi fundado em 1857 na Inglaterra e nasceu da ideia de dois amigos, o William Preston e o Nathaniel Creswick, que eram dois praticantes de cricket e queriam encontrar uma modalidade esportiva que pudessem praticar durante o inverno. E assim, após debaterem ideias, decidiram que o melhor seria praticar o futebol. E o segundo clube mais antigo é Houghton Football Club, fundado originalmente como um clube de cricket lá em 1804 e se estabeleceu como um clube de futebol lá em 1880, o que faz do clube o segundo mais antigo da história do futebol. Também, na altura da sua fundação, o clube competiu naquele que é recordado como o primeiro torneio de futebol, em 1867, tendo derrotado rivais como o próprio Sheffield. Falando agora sobre as regras, nas primeiras regras no total eram 14, mas iremos citar aqui apenas 5 para não se alongar demais. A primeira era que o comprimento máximo de campo deveria ser 200 jardas, ou seja, 180 metros, e a largura máxima deveria de ser de 100 jardas, que é igual a 90 metros. Além disso, o comprimento e a largura deveriam ser separados por bandeiras, e o gol delimitado por 2 postes verticais distantes um do outro de 8 jardas, e vai dar igual a 7,32 metros, e não atravessados por nenhuma tira ou barra. Outra regra era que a partida deveria iniciar com um chute de bola parada do centro do campo, algo que
ainda acontece hoje, e pelo time que vencer no sorteio do cara ou coroa. E o time adversário não deveria se aproximar da bola num raio de 10 jardas, ou seja, 9,15 metros, até que o pontapé fosse dado. E após a marcação do gol, a equipe perdedora terá direito a dar o pontapé inicial, uma regra que permanece ainda. Outra regra era que os dois times deveriam trocar de gols depois que cada gol for marcado. O gol era conquistado quando a bola atravessasse o espaço entre os postos do gol, sem ser arremessada, socada ou carregada com as mãos. E outra regra importante era que quando a bola estivesse fora de campo, o jogador que reiniciasse a partida deveria fazer isso chutando ou arremessando a bola desde o ponto da linha lateral, em que deixou o terreno de jogo numa direção tal que forme um ângulo reto com a linha lateral. Entrando agora nos fundamentos do futebol e falando sobre a tática, trazendo alguns conceitos. Primeiramente, o que é sistema tático? Nada mais é do que o planejamento que é responsável por ordenar a distribuição dos jogadores em campo, coordenando todas as partes em si, ou seja, é o númerozinho 4-3-3, 4-4-2, e vai organizar como os jogadores se distribuem dentro de campo. A estratégia é o conjunto de movimentos atribuídos a cada jogador e daí diante a cada pequeno grupo, cada setor, e vai reunir alguns elementos. Poderiam ser a característica de jogadores escolhidos, passando pelo sistema de marcação e etc. Nós temos a tática individual, que é a função que o jogador cumpre na partida analisada, para onde vai quando tem a bola ou quando o companheiro está com a posse. A tática de grupo, que é o conjunto de funções sincronizadas entre os jogadores próximos ou do mesmo setor, por exemplo, o movimento coletivo da defesa, ou da mesma região do campo, como por exemplo uma triangulação ofensiva entre lateral, meia e atacante da direita. E nós temos também a tática coletiva, que é o sinônimo do sistema tático, os famigerados númerozinhos que eu acabei de falar. Antigamente eram restritos aos 3 principais setores, defesa, meio e ataque. Mas hoje há uma maior fragmentação dessa tática coletiva. Por exemplo, o que antes era o 4-3-3, hoje pode ser o 4-1-2-2-1. E agora, pessoal, fala um pouquinho sobre técnica, no qual a técnica é a habilidade que o jogador vai utilizar no jogo, no campo. E com isso a gente vem a falar sobre o controle de bola, no qual significa um movimento que será bem sucedido, e os movimentos de controle a serem focados são o domínio direito e o domínio de movimento, o que induz a velocidade ao jogo. Ou seja, com esse controle de bola que pode fazer um jogo mais rápido, mais lento, de acordo com o que o jogador ele vai determinar. Também temos a relação da condução de bola, que é fazer com que o indivíduo se mova com a bola no espaço livre. Quando o jogador está conduzindo a bola bem, ele está em controle com o tempo todo, como eu falei antes. Isso requer um bom equilíbrio e excelente estabilidade. Também tem a relação dos dribles, que é muito importante também para o jogo, no qual o indivíduo ele se move entre os adversários ou obstáculos. Também temos a relação do passe, que também é um dos fundamentos técnicos importantes, muito importante no jogo, porque às vezes o jogador ele se prende só a ficar com o domínio da bola e não passa a bola para o seu amigo e acaba perdendo até a bola, e a gente pode observar muito isso até nos jogos no Brasileirão, exemplo, ou se não até no rachinha de escola, a galera fica bem zangada com isso, prende a bola, né, falar a verdade. O famoso fominha. É verdade. No caso, o passe realmente é passar a bola e permite a equipe ela a ter esse controle de cada jogador, e com isso vai aumentar mais ainda a possibilidade de obter um gol. É mais fácil, não cansando o jogador, e também não ter a relação de perder a bola tão rápido também. Pode ser um exemplo aí que a gente pode falar. E também tem a nossa famosa finalização, que é uma ação que tem como objetivo de finalizar a bola para o gol. No caso, é o famoso chute final, né? Diretamente ao gol. Então, basicamente, são esses aí o aporte técnico aqui sobre o jogo do futebol. Falando sobre as posições do futebol, nós temos o goleiro, que é o único jogador que atua com as mãos e fica normalmente posicionado entre as barras ou dentro da própria área, e tem como principal característica a habilidade com as mãos, mas também hoje o futebol exige que um goleiro tenha uma certa habilidade com os pés para sair jogando. Nós temos os zagueiros, que atuam também ali na proteção da defesa. Os laterais, que tanto atuam na defesa como sobrem para apoiar o ataque. No meio de campo nós temos o volante, onde pode ser o primeiro volante, que seria o jogador que atua
mais na defesa, podendo subir esporadicamente para o ataque. E temos o segundo volante que apoia mais o ataque, faz mais essa transição da defesa para o ataque. Nós temos o meio de campo, atua mais armando o jogo. Temos o ponta de lança, que é o jogador que atua atrás do centroavante. Temos os pontas, que atuam mais lá atrás do campo. E os atacantes, que atuam mais dentro da área, por exemplo, os centroavantes. Bom, falando agora um pouquinho do campo, ele deve ser retangular e com largura mínima de 45 metros e tendo a máxima de 90. Já seu comprimento deve ter um mínimo de 90 e o máximo de 120. Nas partidas internacionais, o comprimento deve ser de 100 metros e o máximo de 110. Já a largura deve ter o máximo de 75 e o mínimo de 64. O campo é demarcado com linhas grandes, chamadas linhas laterais, e as outras duas menores, chamadas de linhas de meta. O campo é dividido em duas partes e no centro há o desenho de um círculo em um raio de 9,15 metros. São colocadas 2 metas em cada linha de meta, que são formadas por 2 postes verticais e um travessão. A distância entre os postes deve ser de 7,32 metros e a altura do travessão de 2,4 metros. A bola deve ter as seguintes características, tá? Prestem atenção. Ser esféricas, claro. Bola quadrada de segundo kick. O material que ela é confeccionada deve ser de couro ou de outro material. Eu não entendi de nada, eu só boto um negócio de esponja, vai valer. Não. Deve ser de couro, gente. A circunferência máxima é de 70 centímetros e a mínima de 68. O peso máximo dela é de 450 gramas, já o mínimo 410. A bola só pode ser trocada com autorização do árbitro. A bola em jogo e a bola fora de jogo. Fora de jogo, quando sai totalmente pela linha lateral ou pela meta, seja pelo gramado ou pelo ar. Quando a partida é interrompida pelo árbitro, certo? Não adianta, o árbitro apitou pi e você chutou pro gol. Não vale. Não tá valendo, tá? Bola em jogo. A bola está em jogo quando bate na bandeirinha do canto, nas traves e no travessão, mas permanece dentro do campo de jogo, ou seja, entre as linhas demarcadas, tá? A bola rebate em algum componente da arbitragem que esteja em campo, ou seja, bandeirinha e o próprio árbitro. Número de jogadores. Ocorrem 2 equipes formadas por 11 jogadores, tá? Sendo que um deles é o goleiro, claro. Onde não deve começar se uma das equipes estiver com menos de 7 jogadores. Ou seja, só tem jogo se tiver no mínimo 7 jogadores em cada equipe. Beleza? Inclusive, quando uma equipe tem 4 jogadores expulsos, 5 expulsos, no caso que fariam 6, acaba a partida. Substituição de jogadores. Na partidas oficiais da FIFA, um técnico pode substituir no máximo 3 jogadores. Em determinadas competições, também permite um número maior de substituição. Dando um exemplo, nesse caso da expulsão, acredito que alguém deve lembrar da Batalha dos Aflitos, que foi pela Série B, entre Náutico e Grêmio, onde o Grêmio teve 4 jogadores expulsos, terminou o jogo com 7 e mesmo assim ainda conseguiu ganhar do Náutico, que teve 2 expulsos, sendo que o Náutico ainda perdeu 2 pênaltis. Para realizar uma substituição, o primeiro passo é avisar o árbitro antes de realizá-la, pois o substituto não pode entrar em campo sem que o substituído tenha saído. Preste atenção direito nisso, tá, galera? O processo é realizado quando o substituto entra completamente em campo e quem foi substituído não pode mais participar do jogo. Ou seja, Guilherme está em campo e Erivaldo quer entrar. O técnico de Erivaldo vai comunicar à arbitragem, a arbitragem vai parar, Guilherme sai e Erivaldo só vai poder entrar em campo a partir quando o Guilherme sair. Só um detalhe, que se o jogador não quiser sair, ninguém pode obrigá-lo a sair, só pode sair por vontade própria. Para os goleiros da partida, a troca também deve ser previamente informada ao árbitro e precisa ser realizada no momento em que a partida é interrompida. Ou seja, né, quando o cara tá levando ataque e vou sair aqui um minutinho, daqui a pouco eu entro. Não, gente, tem que avisar antes, tem que ser só quando tiver interrompida, tá? Até para não levar gol. Contravenções. Isso acontece caso um substituto entre em campo sem autorização. Nesse caso, a partida será interrompida. O jogador receberá um cartão amarelo e deverá se retirar do campo. Depois que ele sair, a partida reinicia com a bola ao chão. Até porque, imagina, vai ficar 12 contra 11. Vê que dá atrapalho que vai ter na vida dos jogadores. E todo evento que acontece
acho que todo mundo já percebe, em relação de pausar o jogo para ter uma troca de jogador, alguma coisa relacionada com isso, tem sempre a relação dos acréscimos no final do jogo ainda. 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, dependendo do tempo que foi perdido, o árbitro ele vai colocar lá na tabela no jogo final. De acordo com o seu bom senso, né? De acordo com o seu bom senso. Lembrando isso também, né? Porque Porque às vezes o jogo para 10 minutos e o árbitro dá 1. o cara só dá um Cadê minuto. o bom senso? Não tem bom senso. Dependendo da situação aí, foi uma boa esclarecimento que o Guilherme aí falou. Realmente, tem a relação dos acréscimos também. Porque muitos clubes, quando estão ganhando, utilizam da cera, né? Pra gastar o tempo. Noção temporal zero. Bom, para finalizar, equipamentos básicos do jogador. Presta atenção. É necessário camiseta, aqueles padrões tal, calções específicos para jogar futebol. Ou seja, o cara não pode ir correndo com a calça jeans. É complicado, de casaco, né? Tem que ter meias, caneleiras, que devem ser cobertas pelas meias, feitas em material apropriado e deve proporcionar uma segurança aos jogadores. Até porque a função dela é essa, prevenir alguma possível lesão. E ser devidamente calçado. Um acessório que alguns jogadores usam, que é aquele short térmico por baixo, pode ser usado, mas contanto que seja da cor do short. As infrações que podem ocorrer caso o jogador infrinja a regra dos equipamentos durante a partida são: a partida não precisa ser interrompida e o árbitro irá orientar o jogador que ele saia de campo para arrumar seu equipamento. Que coisa feia, imagina, que horrível, cara. Que constrangimento, né? Até camisa rasgada tem que sair. Para o jogador votar, deverá pedir autorização ao árbitro, que verificará se o equipamento está totalmente correto para que ele volte ao jogo. Caso o jogador não volte a campo conforme a regra, será punido com o cartão amarelo. Vale salientar que em questões de falta, ou seja, quando não há um cumprimento das regras, ele é punido. Quantas punições nós temos? O cartão pode haver só apenas uma advertência verbal, que aí A famosa conversa, né, Guilherme? não haveria punição. Aí vem um cartão amarelo, que é uma advertência mais rígida. E aí, por exemplo, se você tomar um cartão amarelo em 3 jogos seguidos, você é suspenso por um jogo. E nós temos o cartão vermelho, que é por falta mais grave, ou falta antidesportiva, etc. Que aí o jogador é suspenso automaticamente para o jogo, e aí pode ou não ir a julgamento e ser punido com mais jogos, dependendo do caso. Dependendo da situação, o jogador ele pode até sair do próprio time, né? Em situações extremas mesmo, depois desse cartão vermelho aí. Porque é como fosse uma relação sobre, uma jogação sobre a ética do jogo, né? O jogador que age de má fé, dá um carrinho ou alguma coisa relacionada com isso que pode desenhar realmente o adversário e ele tem aquela intenção, realmente essa é uma punição que cai com uma luva, como fala. Como, por exemplo, teve aquele caso é um francês, né, que deu a cabeçada no outro. Zidane, Esse. e Materazzi. Acho que ficou uma cena épica aí. O último jogo dele como profissional foi dando uma cabeçada na final da Copa do Mundo, cara. Complicado. Um dos maiores da história ficou marcado por isso. Eu me lembro desse jogo ainda. Tu é velho demais, viu? Eu não lembro disso, não. Aliás, a França de Zidane perdeu a Copa nos pênaltis. Foi tenso. E com isso, pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o futebol no Brasil. O futebol no Brasil chegou através de Charles Miller, que durante uma viagem na Inglaterra, ele visualizou a relação do jogo e achou interessante trazer para esse esporte para cá. Ele trouxe 2 bolas do país, da Inglaterra, aqui para o Brasil. E ele sugeriu a criação de uma equipe de futebol na comunidade de imigrantes britânicos, que anteriormente só havia jogos de cricket. E Miller criou o São Paulo Athletic Club em 1894. E em 1898 surgiu a Associação Atlética Mackenzie College. Em pouco tempo, o esporte conquistou o país inteiro, mas principalmente atraiu os mais abastados. E somente depois chegou à classe mais pobre do país. No caso, era o esporte praticado para elite, né? E como houve essa evolução aqui, essa expansão desse esporte para o país em geral, a periferia também ela se identificou com esse jogo e trouxe esse jogo para sua comunidade, para sua prática, justamente. E com isso, em 1923, o Vasco se uniu com outras equipes do subúrbio do Rio para os jogadores de baixa renda que pudessem praticar futebol. Os negros, que só passavam a ser aceitos no futebol em 1920,
A gente pode ver aí a relação da luta sobre classe, a relação da raça também, que tinha muito preconceito da relação da inclusão no jogo. E nesse período corresponde ao governo de Vargas. O futebol cresceu com o incentivo do governo. A gente pode observar aí na linha histórica aí do governo Vargas que ele investiu pesadamente na relação sobre o esporte. E se a gente Até quiser... na história da própria educação física, Aí- ele mostra bastante isso. Justamente. Que o esporte deu um up justamente nesse período. Justamente. E vale também lembrar aí, no nosso primeiro episódio aí da história da educação física e no segundo episódio aí sobre as linhas metodológicas e tudo isso. A gente cita um pouquinho, a gente fala um pouquinho sobre essa passagem aí. Se vocês quiserem escutar, seria muito bacana também para vocês começarem a entender um pouquinho sobre essa relação da educação física higienista, esportivista e entre mais. E em 1914 foi fundada a Federação Brasileira de Esportes, a FBS. O primeiro título foi conquistado naquele mesmo ano, em cima dos argentinos, quando a seleção brasileira conquistou a Copa Roca. Quando o esporte passou a ser mais difundido no país, passou a ser mais criticado pelos intelectuais, por esses afirmavam que o esporte era a demonstração de influências europeias no Brasil e muito mais. E com isso aconteceu a relação da febre no Brasil sobre futebol. Em 1950 o Brasil ele sediou a Copa do Mundo e coincidiu com um momento de muita euforia, de expectativa sobre a seleção brasileira. Copa, nós perdemos em casa pro Uruguai, que ficou conhecido até como Maracanazo, porque o estádio estava lotado. E o Brasil não foi campeão dentro de casa no Maracanã. Passamos um vexame aí em 1950 e em 2014, 2014 7x1, o histórico. O histórico Uma também. vergonha. Tudo aonde? No Maracanã. A gente demoliu o Maracanã. A gente chama a galera pra nossa casa e a gente apanha. perde feio e apanha ainda. O 7x1 foi no Mineirão, pô. Mineirão, Tainara, Mineirão, Tainara. Desculpe, gente, desculpe. Mas aí, seguindo a lógica de É. Tainara, não deixa de ser Brasil, não deixa de ser em O casa, Brasil né? não jogou no Maracanã porque não chegou à final, cara. Infelizmente, tá vendo? Então, pessoal, essa relação sobre Copa também do mundo, a gente fala também no especial do Copa aí. Pessoal, escuta lá, a gente fala sobre a trajetória do Brasil, sobre as Copas e muito mais. É um assunto bem massa. Curtam lá e escutam lá um pouquinho o nosso episódio sobre o especial de Copa do Mundo. A gente percebeu algo bem interessante do esporte, que ele aborda vários temas, né? A inclusão social, o racismo. Homofobia, que é um caso ainda muito presente no futebol. Não só no Tanto que- futebol, não é, tá? No tanto- vôlei que teve. Claro. Mas no futebol não tem caso de jogadores que se assumam homossexuais por medo. Inclusive o Richarlison, jogou no São Paulo, que sofreu muito preconceito. É incrível como a galera confunde orientação sexual, cor, classe com habilidade de jogar bola, né? Cara, vai jogar uma bola com um cara desse. Leva uma pisa tão grande. Um fato aqui, que o clube do Rio de Janeiro, Fluminense, é conhecido como um clube racista, pela sua torcida ser conhecida como pó de arroz. Por acesso no estádio, uso da pó de arroz, etc. Muitos não conhecem a real história desse fato, que um jogador, que não me recordo agora se foi o Carlos Alberto, enfim, jogava no América do Rio de Janeiro e o América não aceitava os jogadores negros. Com isso, ele pintava o rosto de pó de arroz para poder jogar. Quando ele se transferiu para o Fluminense, isso não acontecia. Só que pelo o histórico, a torcida adotou o pó de arroz e aí os outros começaram a ridicularizar e tal. E o Fluminense ficou com esse estigma de clube racista, quando isso não existe. E com isso, pessoal, a relação sobre a difusão aí do futebol no Brasil, a gente pode observar aí os campeonatos que surgiram, Campeonato Brasileirão, Brasileirão aí, Campeonato Brasileiro, Brasileirão, a Série A, a Série B, a Série C e as suas subdivisões por aí, várias categorias aparecendo por aí, e até hoje a gente pode observar a febre que é o futebol, que não é um esporte criado no Brasil, mas se dissesse um segundo pai, com certeza esse esporte o segundo pai seria o Brasil, que é um país que adota com paixão realmente esse esporte aí, principalmente a classe popular, que vai pra rua. Quem nunca jogou aí uma pelada na rua? Que foi onde o futebol realmente se Justamente. difundiu, se popularizou no Brasil. Com certeza. Até porque o Brasil é conhecido como o país do futebol, né? Passando por todos esses vexames aí, mas ainda Ainda conhecido somos o ainda maior campeão do mundo, o com país 5 do Copas. futebol.
Vamos ver até quando. E trazendo as curiosidades aí, que nossos companheiros já trouxeram aí, vou falar um pouquinho sobre a maior goleada do Campeonato Brasileiro, que aconteceu em 1983, Ui. com a vitória do Corinthians, aê, Eita! 10-1 sobre o Tiradentes. Ui. Pelo amor de Deus também, né, cara? Peraí, né? Com todo respeito ao Tiradentes, mas O recorde de público pertencente ao Maracanã, que comportou, foi de 155.523 espectadores É na muita partida gente. entre Santos e Flamengo. Imagina essa quantidade de gente pra assistir uma partida entre Santos e Imagina o Flamengo. calor que dava lá, misericórdia. hoje é impossível ter um público desse. O jogador mais jovem em uma partida foi o atacante Jô, que entrou em campo com 16 anos e 3 meses. Jogando pelo Corinthians, não é isso? Justamente. Jogo que foi reserva do Frederico na O cara foi... O jogo foi reserva de Foi um Frederico mito. na Copa 2014. Temos o substituto do professor de futebol daqui da faculdade, tá? O pupilo dele. Um abraço aí ao nosso Marcelo professor Rodrigues, Marcelo nosso Almeida aí. Não, Show de não está bola. presente aqui, mas ele queria estar presente aqui para discutir um pouquinho sobre futebol. O nosso professor aí do CAB, Centro Acadêmico de Vitória. Um cara com bastante conhecimento. O cara desenrolado, pra falar a verdade. O cara desenrolado demais. E com isso, pessoal, a gente finaliza aqui um pouquinho sobre o futebol brasileiro, sobre a relação do esporte em si, a sua origem. A gente criou nossa timeline, na nossa linha do tempo, né? Pra trazer alguns fatos importantes, porque se a gente for destrinchar, Vai o longe, esporte cara. vai longe. Inclusive, a gente acabou não falando do futebol feminino, que é o que deveria ser falado, mas vai ficar para outro podcast especificamente sobre esse assunto. Com Até certeza. porque é um conteúdo que é bastante discutido, né? Tem Justamente. Tem muita coisa a ser falada. E tem vários jogadores aí que se destacam muito. A Marta, gente cara. pode selecionar a falar aí rainha. sobre Marta aí, que realmente tirou onda aí na seleção brasileira aí. E a gente vai fazer realmente um especial ainda sobre futebol feminino aí. Que futebol não é essa coisa pra homem, como o pessoal sempre fala, né? Ai, meu Deus. Na mídia não tem destaque, mas aqui vai ter. Aqui Uou! vai ter. Com Me certeza. sentindo representada. E com isso, pessoal, queria agradecer a todos vocês que estão aqui presentes. Vou falar agora sobre os contatos. Para você que quiser dar alguma crítica, tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, que a gente vai responder vocês o mais rápido possível. Inclusive, nosso companheiro aí, que falou com a gente na última semana sobre o ciclismo, a gente vai fazer um episódio sobre ciclismo, está contemplado já. E por aí vai. Eu vou falar agora sobre nossas páginas no YouTube, no Facebook, no Instagram, que tá UniedFcast. Sigam lá, curtam lá, dá aquela joinha, clicam lá no compartilhei, gostei, Deixa um comentário. deixa um comentário. Então, youtubers vocês. Justamente. Temos também o nosso site, que é unirfcast.containersaude.com.br. Tem o nosso e-mail, que é universoedfcast@gmail.com. E com isso, pessoal, eu queria só agradecer aqui. Quem tá falando é Erivaldo Lima. Tainara, tchau! Luiz Guilherme. E até a próxima, pessoal.